Nossa, meu som tá baixo. Shalom, bom dia, né? Deixa eu falar bom dia de novo, porque daí a gente coloca gravar e eu entro falando. Espero que vocês estejam bem, que tenha sido uma semana produtiva, uma semana de descanso, uma semana de entendimento. E hoje nós vamos começar, de fato, no mapeamento. E antes da gente entrar na ministração, nós vamos fazer duas coisas. Uma eu vou dar uma explicada e outra nós vamos orar, tá bom? Mapeamento. Todas as vezes que a gente ouve falar, né, de mapeamento, a gente já pensa em pessoas opressas, em pessoas que pode ter reações, inclusive que pode ficar endemoniado, né? E quando... Deixa eu tirar um fio aqui. E quando a gente falou sobre esse atendimento virtual, houve até algumas polêmicas, né? Que não se deve fazer assim. É lógico, queridos, que seria muito melhor se tivesse uma equipe aí junto com você, né? Isso é óbvio que seria muito melhor. Porém, Deus envia socorro de todas as formas, né? Eu conversei com uma amada que está no grupo no sábado ou no domingo, não lembro. E ela falou assim, pastora, quanto tempo eu tenho orado para o Senhor enviar socorro? E ela está do outro lado do Brasil em relação a mim, né? E ela pensa a mesma coisa, que eu estou do outro lado do Brasil. Então, Deus envia socorro da forma como Ele quer, né? Da forma como apraz ao coração dele. E o Senhor escolheu esse tempo para a gente atuar dessa forma. Então, vamos lá. Pastora, você já fez libertação online, já, Cris? Já. E dá certo? Eu vou contar um exemplo de uma vez o que aconteceu. A minha filha acompanhava uma jovem. Essa jovem tem um histórico bem difícil, assim, de abandono, de rejeição e daí de crimes. Envolvimento com droga, envolvimento com crimes, uma história bem complicada. Então, essa jovem ficava constantemente endemoniada, mas já viu filme de terror? Era endemoniamento daquela forma. E um dia, uma amiga dela me ligou, não sei nem como que essa amiga chegou até mim, e me ligou ligação por telefone, me ligou desesperada, porque a menina estava endemoniada, e assim, quando uma pessoa fica endemoniada, com esses espíritos que atuam em crime e em vícios, o espírito maligno, ele fica muito violento e muito forte, é uma coisa meio descomunal, sabe? E a menina ficava bem terrível. E ela me ligou desesperada, porque a menina estava endemoniada dentro de casa, e ela não sabia o que fazer. E eu falei, tá, põe o telefone no Viva Voz. E daí ela não respondia, né? Eu falei, colocou? Ela, coloquei. Eu falei, então vamos orar. E daí eu orei e ficou aquele silêncio, assim, aqueles segundos de silêncio. E daí eu perguntei, tá tudo bem aí? Eu pensei, pronto, morreu todo mundo. Tá tudo bem aí? Ele saiu. Então, assim, ela ficou impactada e eu também. E não foi só essa vez, teve algumas outras vezes. Não estou dizendo com isso, queridos, que isso vai acontecer hoje, amém? Até mesmo porque a gente trabalha hoje de uma forma que isso não aconteça, independente do que tenha acontecido. Pode acontecer? Pode, mas eu quero que você fique em paz, amém? A libertação é feita através de Cristo Jesus. E eu não estou, mas Ele está aí com os anjos, com o Espírito Santo. Não sou eu, amém? Eu sou só um canal. Quem vai fazer é o Senhor. Então, fique em paz. Mas pode acontecer alguma reação durante a ministração? Pode. Que tipo de reação? A sua mente pode começar a ficar vagando, você não ouve minha voz, você não entendeu o que eu estou falando, você fica tonta, dá ânsia de vômito, ou tonto, né? Tem homens aí. Dá ânsia de vômito, você pode ter alguma reação. O que você vai fazer? Se você tiver alguma reação, manda aí no chat. Ou abre o microfone, não sei, aquilo que você se sentir à vontade, tá? Mas põe aí, a gente vai orar. Fica em paz. Não sou eu, tá? Amém? Eu sou só o canal, quem vai fazer é o Senhor. Exatamente, Thaís. Da forma que vai acontecer, é o Senhor que faz. Mas o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Eu sou só o canal, eu não sou a fonte de libertação, amém? Quem é a fonte de libertação é o Senhor. Então não tenha medo, o Senhor está cuidando de você, amém?
O Senhor poderia ter enviado uma pessoa aí, não poderia? Ter enviado na sua casa, ter enviado na sua igreja, ter enviado na sua cidade. O Senhor poderia ter agido de outra forma. Mas por algum motivo, ele escolheu para te alcançar essa forma. E se ele escolheu, ele sabe o que está fazendo, né? Ele está no comando e ele está no controle. Então fica tranquilo. Se depois acontecer algum sintoma, pode nos procurar, tá? Pode pedir ajuda, a gente está à disposição. É uma guerra. Eu tenho 3 noites de ataque, tá? Muito ataque durante a noite. Não é que eu não tenho dormido, eu tenho dormido. Mas eu tenho tido sonhos horríveis. Então, tenho passado 3 noites assim de um ataque bem, bem terrível mesmo. Mas o Senhor está no controle. O Senhor está no comando da minha vida, da minha casa, da minha família. O Senhor está no comando da sua vida, da sua casa e da sua família. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti em oração. Agradecemos o Senhor por esse dia. Agradecemos o Senhor por esse tempo. Agradecemos o Senhor por essas conexões que o Senhor quem fez. Agradecemos, Deus, porque o Senhor tem uma obra para fazer nas nossas vidas. E o Senhor escolhe os meios e nós te adoramos. E declaramos, Pai, nesta manhã, que toda a nossa confiança, todo o nosso descanso está no Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor governa sobre todas as coisas. Pai, diante de Ti, colocamos tudo o que somos e tudo o que temos. Colocamos os cônjuges, colocamos os filhos, colocamos, Deus, as finanças, o ministério, a igreja, colocamos os bens, colocamos, Deus, a nossa saúde, colocamos até mesmo os nossos animais. Que o Teu selo de proteção seja sobre tudo isso e sobre aquelas coisas que nós nem lembramos e não falamos. Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde. Desde já, Senhor, nós nos levantamos e nos posicionamos contra todo contra-ataque, contra todo nível, Deus, e formas que Satanás vem contra nós para nos tirar do Teu propósito. Peço agora que o Senhor envie os Teus anjos sobre cada casa, que esses anjos selem, Deus, as casas aqui representadas. Pai, em nome de Jesus, cele todo ponto de conexão, Deus, todo ponto de entrada e saída das casas, portas, janelas, conexão de internet, conexão de energia, conexão de água. Deus, que da fossa, que tudo, Senhor, seja selado e guardado pelo Senhor. Deus, que nem os espíritos do submundo, nem os espíritos do ar, nem os espíritos da terra, Deus, que eles não tenham acesso agora. Que o Senhor nos coloque dentro de um lugar blindado. E juntamente conosco, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, que seja blindado pelo Senhor agora. Deus, que o Senhor levante escudos, Deus, ao nosso redor, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Nós nos colocamos debaixo do Senhor, nos colocamos debaixo da força do Senhor. Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre nós para esse tempo, para a glória do Teu nome. Amém? Vamos lá, queridos. Hoje, se vocês, eu acredito que vocês já preencheram o questionário, né? Fica com o seu questionário, com o seu mapeamento aí na sua mão. E se vocês olharem aí, a primeira parte você vai estar falando de você, né? De quem é você e tal. E a primeira parte que entra realmente de mapeamento para a libertação é renúncia ao catolicismo. E daí, queridos, não adianta eu entrar diretamente na renúncia sem trazer algumas bases, alguns fundamentos para que vocês entendam. Vou voltar a dizer, a libertação, ela não vem através da oração. A oração é a arma, o jejum é a arma, tudo aquilo, o óleo da unção é uma arma, os atos proféticos são armas, tudo aquilo que nós usamos dentro de um processo de libertação são armas que o Senhor usa para atuar. Mas a libertação, ela acontece por conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, quem é? Essa verdade não é uma revelação, uma palavra. Essa verdade é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós conhecemos essa verdade vai nos libertando. Quando nós vamos nos enchendo dessa verdade, essa verdade vai nos libertando. Então, por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu atendi uma irmã, e essa irmã era muito envolvida no catolicismo antes da conversão, muito mesmo, atuante mesmo, de ter grupos de estudo na casa, de dar estudo na igreja, bem atuante mesmo no catolicismo, que é uma realidade da minoria, né? Quase todos nós viemos de raízes católicas,
porém, nós não éramos atuantes. Eu mesma, eu não era atuante. Eu ia nas festas, né? Mas em missa mesmo, só Jesus. Era raríssimo. Tive, inclusive, vários problemas dentro da Igreja Católica porque eu não atuava. Vou dar um exemplo. Eu tive a Lohane, né, a minha filha mais velha, e eu não batizei. E eu não queria batizar. Mas daí tem aquela cobrança, tanto da família como da sociedade. E a Lohane e a Jennifer, elas são bem próximas de idade. 1 ano e 10 meses de diferença uma da outra. E daí eu tive a Jennifer. E daí a cobrança aumentou, né? Porque a menina é pagã, porque aquela história toda, né? Se acontece alguma coisa, não sei o quê, tarará, tarará. E eu era muito novinha, eu tive a Jennifer com 18 anos, então eu tive a Lohane com 17, né? E a Jennifer com 18 e pouquinho. E não cedi a pressão, né? Vamos batizar. Daí fizemos o cursinho, tudo pro batismo. E o meu ex-marido, ele não pôde fazer, porque ele era professor, ele é professor, e ele dava aula à noite, né? Então, ele não podia estar no curso. Daí estava tudo pronto. Roupinha pronta, sapatinho pronto, meia calça pronta, adereços, almoço da família, tudo pronto. Tudo pronto, tudo pronto. Faltando uns 4, 5 dias, o padre veio lá em casa dizer que eu não poderia batizar as duas. Primeiro, porque eu não era crismada, eu fiz só a primeira comunhão, eu não era crismada, e segundo, porque o meu ex-marido não havia participado do curso de batismo, então eu não poderia batizar, né? E eu fiquei muito brava, falei que se ele fazia divisão entre as minhas filhas, eu não fazia, que eu não precisava da Igreja Católica, tupetuda no mundo, né? Que eu não precisava da Igreja Católica, que não ia batizar ninguém, que ele não ia colocar a mão nas minhas filhas. E fiz um barraco, coloquei o padre para fora de casa, foi um escândalo nacional, né? A minha família, a família do meu ex-marido queria morrer, queria me matar com isso, né? Pela vergonha que eu fiz todo mundo passar. Mas com tudo isso, tempo depois, logo depois disso, 1 ano mais ou menos depois disso, eu me converti e ficou tudo certo, né? Minhas filhas não foram batizadas. Eu estou dizendo isso porque eu não tinha esse apego, eu não fui criada dentro desse apego. Mas essa irmã, ela era muito atuante. E daí eu estou fazendo o processo de libertação com ela e eu comecei a sentir que tudo aquilo que ela falava, ministerialmente falando, e ela já tinha um período de conversão, assim, uns 6 anos, eu acho, de 4 a 6 anos de conversão. Mas tudo que ela falava ministerialmente falando, ela se voltava à Igreja Católica. E eu falei, meu Deus, essa mulher está fundamentada lá ainda. Daí um dia, no processo, falei, fulana, deixa eu fazer uma pergunta. Se hoje você tivesse uma decepção com a igreja evangélica, com pastores, uma decepção mesmo de ver pecado, de ver escândalo perto de você, e você se decepcionasse, você voltaria para a Igreja Católica? Ela, sim. Eu falei, meu Deus. Eu falei para ela, então, você não precisa de libertação, você precisa de discipulado, consolidação e ensinamento, você precisa aprender o que é a Igreja Católica. E daí eu orei com ela, quebrando aquelas bases e tal. E ela não aceitou muito, né, porque ela amava a Igreja Católica. E passou um tempo, foi quando a gente conheceu o apóstolo Éder, e daí a gente fez escola por 3 anos com o apóstolo Éder. E quando eu falo assim, a gente fez escola, como é que era a escola? Ele vinha uma vez por mês aqui em Ariquemes, e daí ele dava aula, na segunda e na terça, 2 noites de aula. Então ele dava aula e toda noite ele fazia renúncia. E era o trem, a apóstolo pegou uma pauleira aqui. E ela, nenhum dos dias que teve renúncia da idolatria, ela passou mal, passou bem mal mesmo. E eu falei, Deus, obrigado, porque eu entendi que naquele primeiro dia lá, o Senhor tinha começado a quebrar algumas cadeias, e que essas cadeias estavam se manifestando ali. E eu fiquei bem feliz. E hoje ela tem um outro entendimento, um outro pensamento. Então não adianta eu entrar na renúncia, porque tem vários tipos de pessoas, esse vídeo está indo para o YouTube, e várias pessoas vão assistir. Eu preciso fundamentar vocês na verdade. Tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não estou falando mal nem do católico e nem estou falando mal da Igreja Católica. Eu estou falando mal de fundamentos, amém? Na verdade, não estou falando mal, estou falando a verdade sobre fundamentos, sobre verdades que estão por trás, tá? Então, nós precisamos entender que toda a base de igreja, da nossa igreja, deve ser bíblica. O Senhor colocou na Bíblia como ele queria que a igreja funcionasse. Então, nós vemos lá no Antigo Testamento o Senhor colocando, o Senhor estipulando datas,
Nós vemos o Senhor colocando o tabernáculo, ele falou assim, ó, é nesse modelo aqui que eu vou habitar no meio, né? As 12 tribos, e Deus falando assim, ó, eu vou habitar nesse modelo aqui. É dessa forma que eu quero que funcione. E daí a gente vê, no decorrer da história, as coisas acontecendo. Daí nós vemos Jesus habitando no meio dos 12, né? Dos 12 apóstolos, que é o mesmo modelo do tabernáculo. Depois nós vemos Jesus instruindo a igreja, ó, vocês vão funcionar assim. A igreja vai funcionar assim, tá? Os 5 ministérios, para que foi dado cada ministro, o que aconteceu? O Senhor deixou o modelo da igreja, deixou as festas que a igreja tinha que praticar, tá tudo na Bíblia. E por muito tempo foi assim. Por muito tempo foi assim. Quando foi no ano 70 depois de Cristo, houve uma grande perseguição, né? E os judeus cristãos, eles se esparramaram. E eles foram e saíram pregando. Nós vemos lá em Atos, nós vemos nas cartas de Romano, nós vemos na história, principalmente Pedro, né? Pedro e Paulo, eles indo nas cidades e pregando o evangelho. Então, quando se fala que Pedro está lá, o corpo de Pedro está enterrado no Vaticano, queridos, eu acredito. Eu acredito que é o corpo de Pedro mesmo. Porque eles foram para todos os lugares pregar o evangelho. E aonde eles iam, eles pregavam essa verdade, e aonde eles iam, eles faziam a mesma coisa. Qual era a diferença? Hoje, por exemplo, eu pratico as festas bíblicas, pratico todas elas. Inclusive, domingo, a gente teve Pentecostes, né? Que foi a última festa dessa estação. Qual é a diferença? Todas as festas, eles voltavam para Jerusalém, porque a prática das festas... Então, se você pegar agora, com isso que eu estou falando, e ler essas cartas, vocês vão ver que de tempo em tempo todos eles voltavam para Jerusalém. Daí você pode olhar o tempo e o que estava acontecendo uma festa. Eles voltavam para Jerusalém. Então, eles praticavam o Shabat, eles faziam as festas, eles tinham uma cultura. Essa cultura é bíblica. E daí, pegando esse gancho da cultura, eu quero que você entenda que toda cultura gera um culto. Então, tome cuidado com as culturas. E um culto é a um Deus. Então, um exemplo. Festa católica, ou a festa junina. É uma cultura brasileira, é ou não é? É uma cultura. Nas escolas, hoje, não sei hoje, né? Mas teve um tempo que valia nota para todas as matérias, tinha que dançar quadrilha, é uma cultura. E daí os cristãos falam assim, isso é uma cultura. Essa cultura está adorando. Essa cultura está prestando um culto. Está prestando um culto para quem? E é isso que nós temos que estar atentos. Essas datas comemorativas estão prestando um culto para quem? Nos Estados Unidos, Halloween é uma cultura que está chegando aqui no Brasil, que está virando moda aqui no Brasil. E é uma cultura para quem? É uma cultura aos mortos, é uma cultura às bruxas, é uma cultura aos feiticeiros. É um culto a isso. Mas, pastora, qual o problema? Qual o problema é que o Salmo 115 diz que a gente se torna semelhante a quem a gente adora. Então, a gente vê hoje na igreja um povo com a mente cauterizada, que não entende Bíblia, que se volta contra os princípios de Jerusalém, né? Se volta contra as verdades bíblicas, se volta contra os judeus, se volta contra Israel. E, queridos, eu quero deixar um negócio aqui bem, aproveitando essa deixa, eu quero deixar algo bem claro, para não gerar confusão, tá? Eu sempre falo brincando assim, se a gente tiver que judaizar a igreja, a gente judaiza. Quando eu falo isso, eu não falo no sentido de pegar a cultura judaica e colocar dentro da igreja. Por quê? Porque assim como todas as nações se contaminaram, os judeus também se contaminaram. No meio dos judeus tem cabala, tem feitiçaria, tem um monte de coisa. Quando eu falo, primeiro que eu falo essas coisas para quebrar essas estruturas. Jesus era judeu. Amém? Então, já quero dizer que se você tem problema com judeu, você tem problema com Jesus. Jesus era judeu, ele era da tribo de Judá. Ele era judeu mesmo, não só porque nasceu em Israel, ele era da tribo de Judá. Então, se você tem problema com judeu, cuidado quando você fala mal de judeu, tá? Porque o nosso Messias era judeu. Então, primeiro ponto. Quando eu falo de judaizar a igreja, é voltar aos princípios do judeu. Porque Jesus, ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o centro das festas, ele tem que ser o centro do Shabat, ele tem que ser o centro da igreja, ele tem que ser o centro dessa libertação, ele tem que ser o centro.
Se ele não for o centro, está errado. A adoração está errada. Está acontecendo algo errado. Amém? Então, nós precisamos entender essa questão do modelo. E a igreja funcionava dentro desse padrão, desse modelo que o próprio Deus, o próprio Cristo estabeleceu para a igreja. E a igreja funcionava assim. A igreja não nasceu no Vaticano. A igreja nasceu em Jerusalém. Está lá em Atos. Só que nessa saída para evangelizar, Pedro foi um dos que foi para Roma. E a igreja continuou funcionando. Só que o que aconteceu, queridos? A igreja, ela tinha um poder e uma autoridade que não era só espiritual. E que hoje deveria ser assim também. A igreja tinha um poder de governo. Então, a igreja, na onde a igreja manifestava os sinais, manifestava os milagres, manifestava poder, era morto que ressuscitava. Entendeu? Os apóstolos, eles não eram somente apóstolos, eles confrontavam as estruturas erradas. E daí, agora eu sempre esqueço o nome do rei, e a Pâmela sempre me lembra. Pâmela, se estiver aí, por favor, me lembre. Um abençoado desse imperador romano, ele vendo o domínio da igreja, a força da igreja, ele decidiu se converter. Constantino, obrigado, Pâmela. Estou dizendo a Pâmela me socorre, porque a Pâmela é boa de história, gente. Tá vendo? Eu não estudei história na escola, daí eu fico com essas faltas. Tá? Se você é mais novo, estuda história, vai te ajudar muito na Bíblia. Constantino vendo a força e com medo de perder o poder do Império Romano, Constantino se converteu. E no meio dessa conversão, Constantino foi trazendo ideias maravilhosas para a igreja. Uma das ideias que ele trouxe o que vocês acham da gente fazer uma festa de aniversário para Jesus? Isso seria muito bonito que ele estivesse na Bíblia. A Bíblia, Jesus fala assim, hein, ó, vem cá, deixa eu ensinar vocês, vamos tomar ceia. E daí, na última ceia, que foi no Shabat, né? Na última ceia, naquela preparação, existe umas linhagens que diz que foi na quinta-feira, mas eu nunca fiz os cálculos direitinho, então eu continuo com a visão de que foi no Shabat, tá? Se eu estiver errada, perdão aí. Mas na última ceia, vamos tirar o dia, na última ceia, Jesus reúne com os discípulos e fala assim, olha, tá chegando meu dia aí, tá chegando a hora de tudo acontecer, e vocês vão fazer isso aqui, tá? Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão fazer isso aqui em meu nome. Por quê? Porque a ceia representa ele, o corpo e o sangue. E daí, primeiro ponto, a gente não faz todas as vezes, e eu já me declaro culpada, também não faço. A gente não faz todas as vezes, a gente marca uma data específica para ser feito, a gente coloca um monte de regra para que seja feita a ceia, a gente seleciona quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai, quem é digno e quem não é digno de participar da ceia. Isso é um outro assunto. A gente coloca um monte de regra, né? E a gente continua, a gente entra nesse entendimento que não é para celebrar a morte e declarar, porque a ceia anuncia até que eu volte, anunciar o meu Cristo. A ceia existe uma potência espiritual daquilo que eu estou fazendo. Daí Constantino vem com essa ideia, vamos fazer uma festa de aniversário para Jesus? Mas daí quando você vai para a história, o dia da festa do aniversário de Jesus é o dia da adoração a Apolo, que é o Deus Sol. Ué, mas... E daí a gente vê um monte de regrinha dentro da Igreja Católica. Vamos lá. Aniversário de Jesus. Amém? Eita, glória a Deus. Vamos fazer aniversário para Jesus. Primeiro, ninguém fala de Jesus. Segundo, o nome da missa é Missa do Galo. Vocês nunca pararam para pensar por que a missa é a Missa do Galo? O galo anuncia o sol. O galo canta para anunciar a chegada do sol. Missa do Galo. Tá. Daí, o líder da igreja, né, sei lá quem entra, ele entra na igreja com incensário, soltando fumacinha para quanto é lado, e entra com um sol de ouro desse tamanho no meio do... Mas se o aniversário é de Jesus, por que ele entra com um sol na igreja? Vocês nunca pensaram nisso? A Kelly, a Pâmela, se tiver aí, consegui achar a imagem na internet daquele trem lá do sol lá. Eu nunca lembro o nome também desse negócio. Eu vou agradecer. Então, assim, não dá para entender. E daí, no decorrer da história, na caminhada da história, foram havendo os concílios. Engraçado, irmãos, é que Daniel,
e eu não vou entrar nisso, porque isso aqui é outro curso, é outra história, mas Daniel fala que haveria o tempo que se levantariam para mudar os tempos e mudar as estações. Por quê? Porque se eu entro... Deixa eu dar um exemplo para vocês, tá? A gente está falando de catolicismo, mas eu tenho que trazer a palavra. Eu vou dar um exemplo. Jesus, o Deus marcou as festas bíblicas, tá? E ele falou assim, vocês vão vir se encontrar comigo. E eu quero que você imagine, você marca um jantar. Daí você me liga e fala assim, pastora Andréia, ó, eu estou fazendo um jantar, um banquete, eu quero te servir. Entenda, no dia a dia eu cultuo a Deus. No dia a dia eu vou buscar a Deus. Nas festas, nas datas que o Senhor marcou, o Senhor está me chamando. E quando o Senhor está me chamando é porque Ele quer me servir. Não no sentido de servo, mas de me abençoar, de derramar coisas sobre a minha vida. Alguém está colocando a imagem. Aqui, isso mesmo. Eu ia passar o dedo. Isso aqui, esqueci o nome desse negócio. Vocês estão vendo? É um sol. Olha isso, gente. Seu aniversário é de Jesus, por que entra com sol? É um negócio muito, muito fora da casinha, né? E eu poderia falar mais um monte de coisa, mas assim, ia tomar muito tempo e a gente tem a renúncia para fazer, tá? Mas eu aconselho vocês estudarem sobre isso, a buscarem entendimento sobre isso. Pode fechar, gente. Então, assim, daí Deus marca uma festa. Daí eu quero que você imagine de uma forma prática. Você me chama para uma festa, você me chama para um banquete. Você quer derramar sobre mim, você quer me abençoar. E daí a festa é dia 15 de março. E daí eu chego lá no dia 20 de março. Você tem dia e hora marcada. E eu não compareço. O que aconteceu, queridos? Eu perdi aquela benção. Eu fui? Fui. Você vai me tratar bem? Talvez sim, né? Talvez não. Não é o caso de Deus. Deus vai me tratar bem. Ele vai fazer igual Jacó, né? Com Isaac e Esaú. Não sobrou nenhuma bênção para mim aí, não? Não é. Então, eu vou te dar isso aqui, né? Porque o banquete mesmo era naquele dia. Então, o que aconteceu nesses concílios da Igreja Católica? Eles mudaram o tempo, mudaram o calendário, né? Não é mais o calendário bíblico, é o calendário gregoriano, em homenagem a Gregório, né? Ostensório. Obrigada, gente. Olha, ter pessoas que nos ajudam é algo maravilhoso. Então, assim, eles mudaram as datas. Daí, vamos lá. A Igreja Católica, o calendário, vamos tirar a Igreja Católica agora um pouquinho, embora o calendário é gregoriano, é da Igreja Católica. O calendário tem a Páscoa? Tem. Lógico que tem. Só não é no dia certo. E daí, o que a gente faz? A gente vai lá e celebra a Páscoa gregoriana. Queridos, o calendário é algo muito sério. O calendário não é só marcar dia, hora, para mim saber o dia que eu tenho que ir no culto, para mim saber o dia que eu tenho que pagar o boleto. Os fundamentos do calendário é voltado ao espiritual, aos deuses. Tanto que quem criou o calendário foi Deus. Está lá em Êxodo 12. Deus criou o calendário. E daí a gente entra, queridos, numa mentalidade totalmente errada, num tempo totalmente errado, estipulado pela Igreja Católica. E daí, se você for se aprofundar em livros de libertação, todos os livros de libertação cristãos, tá? Que trata de satanismo, eles declaram o seguinte: o satanismo está no centro, a Igreja Católica é o braço direito do satanismo e a maçonaria é o braço esquerdo. Então, a Igreja Católica e eu estou falando de questões espirituais, amém? Eu quero que você entenda que eu não estou falando da questão física. Então todo mundo que está lá é ligado ao satanismo. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que no mundo espiritual existem essas declarações. Por quê? Porque os fundamentos são esses. Daí você fala assim, pastora, mas daí tem igrejas, né, católicas que estão sendo avivadas e tal. Eu não quero entrar nisso. Eu quero te dizer que nós precisamos sair dos fundamentos. Vamos lá. Vamos colocar que isso aqui é uma terra, tá? E vamos colocar que isso aqui é uma terra
que foi enterrado aqueles produtos de tipo Hiroshima lá, que são totalmente contaminados. Está enterrado no fundamento radioativo. Essa Pamela é demais, gente. Pensa, essa mulher, ela é um dicionário ambulante. Uma coisa de louco. Daí está enterrado lá. Está no fundamento, está na terra, está lá, não sei a quantos quilômetros para baixo, tudo enterrado. Mas ninguém pode construir nada aqui em cima. Por quê? Porque os fundamentos estão podres. Os fundamentos podem matar. Daí Jesus fala assim, olha, vocês tomam cuidado onde vocês vão construir. Não constrói sobre areia, sobre fundamento errado. A casa tem que ser edificada sobre a rocha. E quem é a rocha, queridos? Não é Pedro. Porque a gente pega aquele texto e fala assim, e tu és Cefas, Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. Nossa, a igreja foi fundamentada sobre Pedro. Não, queridos. A igreja foi fundamentada sobre a revelação que Pedro teve. E quem vocês dizem que eu sou? Olha o que Jesus está conversando com os discípulos. Tá, quem que estão falando por aí que eu sou? Daí eles falam assim, uns dizem que o senhor é profeta, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem... Estão dizendo aí. Tá, e vocês? Tipo assim, o que eles dizem, eles não andam comigo, mas vocês andam comigo. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Daí Pedro, tomado de uma verdade de Deus, se levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, uau, é sobre isso aqui, Pedro, que eu vou edificar minha igreja. A igreja precisa entender que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando a igreja entender que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. E daí o povo entende o trem tudo errado, porque não sabe nem interpretar português, quanto mais interpretar o hebraico, o aramaico, o grego, não sabe interpretação. E coloca que Pedro foi o fundador da igreja. E daí Pedro vai para Roma. E cai em todas essas ciladas, né? Não estou dizendo que Pedro se perdeu, mas cai nessas ciladas de montar uma sede, e eles pegam todas essas verdades e fundam uma igreja, que aparentemente está fundamentada em Cristo. Mas é impossível, queridos, você estar fundamentada em Cristo se você não viver as verdades que Cristo viveu. A gente precisa parar de se enganar, e a gente precisa viver a verdade. Então, a Igreja Católica são fundamentos totalmente errados. Então, não adianta, eu sou católico não sei o quê, eu sou católico não sei o quê, eu saí do Vaticano, que eles não saiu. A raiz continua lá. E nós, eu e você, nós também saímos da Igreja Católica. E por que a gente fica tão irado quando mexe nos fundamentos? Porque existe um controle por trás disso, um controle espiritual, para que a nossa mente não seja liberada, para que a gente não entenda as verdades do Senhor. Eles já se briga com pastores, não no sentido de ir brigar ou de discutir, mas de pastores falar que eu estava me levantando para não ter árvore de Natal na igreja. E estou mesmo. E continuo. Fundamentos errados. E daí nós somos tão terríveis, queridos, nós somos tão terríveis, mas tão terríveis, que daí a gente fala assim, tá bom, não vou mais fazer... Primeiro que a gente usa as crianças, né? Como é que eu vou fazer? Meu filho gosta do Natal, meu filho gosta do coelhinho, todo mundo tem, você não é todo mundo, sua mãe não te ensinou isso quando era criança? Você não é todo mundo. Ensina para o seu filho, ensina para a criança o caminho que ela deve andar. Ensina. Queridos, é simples. Criança é um trem mais puro do mundo. Se você ensinar, ele ainda vai chegar na escola e vai falar assim, isso aqui é coisa do diabo. Porque a Bíblia não fala isso. Criança não tem papas na língua, ele ainda vai ser um evangelista na escola. Nós precisamos nos fundamentar na verdade. Daí, vamos lá. Daí eu vou praticar, então... Agora eu não vou praticar mais o Natal. Eu vou praticar Hanukkah, porque Hanukkah é o Natal de Israel. Queridos, Hanukkah não é o Natal de Israel. Hanukkah é a festa das luzes, que às vezes cai no mesmo período que o Natal, porque o calendário de Israel com o calendário gregoriano, ele não se encaixa dia a dia certinho, porque ele tem menos dias. Então, existem umas adaptações. Então, às vezes, cai no mesmo período. O ano retrasado caiu no mesmo período do Natal. Mas não é o Natal cristão, queridos. Hanukkah é uma outra festa.
e que eu não vou entrar nas festas agora, mas eu te aconselho a estudar. Então, nós precisamos entender o que está por trás da Igreja Católica. Nós precisamos entender que a verdade não está ali. E assim, queridos, uma coisa que tem me entristecido muito. Eu tenho visto muitas pessoas se levantando e falando assim, não, porque o povo lá vai estar salvo. Então, queridos, nós não precisamos mais pregar o evangelho. E se tiver algum católico me assistindo, entenda, em nome de Jesus, eu não tenho nada contra a sua vida. Tanto eu não tenho que eu estou trazendo a verdade para te libertar. Porque se eu tivesse alguma coisa contra você, eu deixaria você andar nesse caminho e se perder. Mas eu não tenho. Eu vim disso. Não tem nem como eu ter. Minha família está nisso. E eu amo minha família. Mas eu amo a Cristo. E eu não posso negar de falar a verdade. Então, nós precisamos nos posicionar de quem eu sou. Como Josué fez. Eu não sei o que vocês vão fazer. Se vocês vão servir outros deuses, se vocês vão se perder. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para servir ao Senhor, queridos, existe um caminho. E daí, a gente se perdeu, né? A gente veio desses fundamentos e a gente fica todo arraigado e a gente não desliga. Vamos lá. Lázaro. Lázaro morreu. Amém? Deixa eu ver o que a Thaís está falando aqui. Exatamente. João 10, 22 a 24 fala sobre a festa de Hanukkah. E daí você estuda uma festa tremenda, de uma manifestação de poder tremendo, de unção, de óleo, de milagre. É uma festa poderosa. E é uma festa que confronta o Principado da Grécia. Glória a Deus. Jesus vai em Hanukkah, né? Embora Hanukkah não esteja nas festas principais lá, nós vemos Jesus indo em Hanukkah. Perdi o que eu ia falar. Calma lá, deixa eu voltar. Estava falando da Igreja Católica. Tá, vou entrar. Ah, lembrei, Lázaro. Lázaro morreu, amém? Lázaro morreu. E eu quero que você traga isso bem para o nosso âmbito espiritual. Nós também estávamos mortos nos nossos pecados. E dentro desse morto, né, por causa dos pecados, nosso espírito estava morto, a gente fazia tudo e todos, tá? E se nós estamos aqui é porque nós fizemos, eu também fiz. E daí Jesus vem para ressuscitar Lázaro. E Jesus fala assim, tira a pedra. Daí eles vão lá e tiram a pedra. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou tirando a pedra, para que você possa enxergar. Só que daí, Jesus fala assim, Lázaro, vem para fora. Lázaro estava todo atado. Vocês sabem que naquele tempo era enterrado como múmia, né? Todo... E quando a gente vem, queridos, é assim que a gente vem igual Lázaro. A gente vem todo atado. E o que é esses atados? Eu venho atado com a prostituição, eu venho atado com o sexo ilícito, eu venho atado com a mentira, eu venho atado com a fofoca, eu venho atado com o mau caratismo, eu venho atado com a feitiçaria, eu venho atada com a idolatria, eu venho todo atado. E daí Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Lázaro teve que vir, Lázaro teve que tomar um posicionamento. Lázaro, ele teve que decidir que ele não estava morto, que ele estava vivo. Você consegue entender isso? Eu quero que você imagine você morto. Não é uma questão de coma e você ficou ali semi-morto. Não, é morto. O espírito já tinha desligado, a alma já tinha desligado do corpo. Estava morto. E daí, de repente, você escuta uma voz e você já estava fedendo, né? Podre. E daí você tem que decidir agora, eu estou morto ou eu estou vivo? Vocês conseguem entender que Lázaro poderia ter continuado morto? Não, pastora, porque Jesus, ele poderia ter continuado morto. Porque assim como o homem pensa a seu respeito, assim ele é. Se Lázaro tivesse, opa, calma lá, eu estou morto, ele não teria voltado. Mas Lázaro tomou uma decisão, eu estou vivo. Eu estou vivo, eu estou num lugar fedendo, de onde vem esse mau cheiro? Eu estou num lugar escuro, e daí ele escuta uma voz, sai para fora. Lázaro não ficou pensando, como é que eu vou sair, gente? Eu não consigo nem andar, eu estou todo amarrado. Lázaro decidiu sair. Ele decidiu sair da mudança de atmosfera do lugar onde ele estava. Ele decidiu sair. Daí, depois que ele saiu, Jesus fala, agora desatai. Então, assim, dentro da sua decisão, você vai sempre encontrar pessoas que vão te desatar. Hoje eu estou fazendo esse papel, amanhã você vai encontrar outros, ontem você encontrou outros. Você sempre vai encontrar pessoas que Jesus está falando assim, desata fulano. Mas a decisão de sair é sua e a decisão de continuar é sua. Porque Jesus fala, desatar e deixa ele ir. Agora ele tem que ir.
Então, existem as nossas decisões, e você está sendo colocado hoje diante de uma decisão. Eu sei que para quem vem dessa essência católica e para quem nunca ouviu isso, é bem confrontativo, queridos, eu sei disso. Eu sei disso. A nossa mente não entende muito bem, a gente fica bem confuso. Eu gostaria que alguém que pudesse abrisse no Salmo 115, que é um salmo conhecido, mas abrisse no Salmo 115 e abrisse o áudio aí e lesse para nós. Se você quiser. Se você não quiser, eu vou abrir aqui rapidinho e eu leio. Enquanto você vai ainda aí, eu vou abrir aqui também. Mas eu gostaria muito que alguém lesse. Salmo 115. É pequenininho, vamos ler ele todo. Se alguém está para ler, pode ler. Bom, vou ler, já que ninguém leu. Né? Vocês estão muito tímidos. Cadê o Marlon? Se o Marlon tivesse ele, estava lendo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, aonde está o seu Deus? Queridos, quantas vezes nós não passamos por isso? Porque as pessoas acham que a gente é louco, que Deus que você está servindo? Nós servimos o mesmo Deus. Não servimos, queridos. Não servimos. Entenda isso. Quem não vive a palavra, quem não vive os princípios, quem não tem Cristo como centro, não serve o mesmo Deus. Se você usa qualquer artimanha, se você para ter intimidade com Deus, para você ter revelação do Cristo, você precisa da igreja. Não estou dizendo da igreja, corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, tá? Mas, tipo assim, eu só consigo ter uma revelação da palavra se eu estiver no culto. Eu só consigo ouvir Deus se Deus usar o profeta tal. Se você usa qualquer meio que não seja o Cristo, você não serve o mesmo Deus. E agora eu vou falar isso e pode até parecer arrogância, mas não é. Você não serve o mesmo Deus que eu sirvo. Porque nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que diz que Ele é o nosso Pai. Às vezes o Senhor está assim falando com você e você não está ouvindo por causa disso aqui que nós vamos ler agora. Mas hoje nós estamos entrando num processo de desatalho para que você possa ir. Agora, se você tem idolatria ao pastor tal, se você tem... E a gente pensa que a idolatria é algo, como que eu posso dizer? Muito palpável, e às vezes não é. Às vezes não é. Você não tem Cristo como centro da sua vida, nós não temos o mesmo Deus. Antes de eu continuar lendo o Salmo, eu quero que você... Bom dia, Ju. Eu quero que você entenda algo bem sério. Tudo que fazemos aqui na Terra passa pelo cosmos, que é o segundo céu. E o segundo céu é um lugar de muita manifestação espiritual, tanto de anjos como de demônios. Lembra Daniel? Entra numa guerra e o principado da Pérsia vem guerrear contra Daniel, e daí ele pede o anjo, tem aquela guerra, e daí quando Miguel chega para... Miguel mesmo? Foi, né? Quando Miguel chega para entregar a bênção, fala assim, olha, no primeiro dia que você pediu, eu vim, mas a gente enfrentou uma guerra nos ares. Então, assim, existe uma guerra no ar. Então, se você tem um coração verdadeiro de buscar Deus como Cristo sendo o centro da sua vida, ainda que haja resistência, essas orações subirão. Agora, se você tem uma vida toda contaminada, toda bagunçada, é como se você orasse e, tipo assim, 20% foi para Deus e o restante os demônios receberão aquela adoração. Por quê? Porque a cultura gera um culto. Ainda que seja uma cultura gospel, ela gera um culto. E daí o que acontece dentro desse culto? Porque dirão gentios, onde está o seu Deus?
mas o nosso Deus está nos céus. Ele fez tudo que lhe agradou. Daí vem a parte aqui, ó, os ídolos dele são prata, são ouro, são bonitos de ver, né? Mas são obras de mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem os olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas eles não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhe sai da sua garganta. Daí aqui vem a chave. A ele se tornem semelhantes os que o fazem, assim como os que neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Vocês são benditos do Senhor, o que fez o céu e a terra. Então, assim, queridos, o que acontece muito? Muito. Quando você vê alguém que não consegue ouvir Deus, que não consegue entender a palavra, pode futucar. Tem o pé na Igreja Católica. Não, pastor, eu nunca fui, mas eu fiz um trabalhinho, feitiço e tal. Toda a base de feitiçaria vem da Igreja Católica. Inclusive, os ídolos são os mesmos. Só muda o nome, mas é a mesma imagem. Por exemplo, a Aparecida. É Iemanjá. É a mesma imagem. Roupa azul, é tudo a mesma postura. Não, pastora, Iemanjá é clara e Aparecida é uma cor mais escura. Tudo veio das águas. Aonde que a imagem de Aparecida foi encontrada, queridos? De Maria. Foi encontrada onde? Nas águas. Então, nós precisamos, eu vou falar isso sempre, nós precisamos ser seres racionais. Ser espiritual e ser racional. Eu preciso buscar conhecimento. Eu não posso ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu preciso buscar, eu preciso ter revelação, eu preciso ter entendimento, eu preciso ter verdade em mim. E essas verdades têm que ser fundamentadas na palavra. Eu tenho que ter esse entendimento. Então, a idolatria e a Igreja Católica causa isso. Um emburrecimento. Queridos, eu lembro, quando eu me converti, e eu não pratiquei, eu quero que você entenda que eu fui em missa, sim, eu fui batizada quando bebê, como todo católico. Eu fiz a primeira comunhão só também. Mas nessa primeira comunhão, meu Deus, daí vai vindo as lembranças, né? Só o sangue do Cordeiro, perdão, Deus. Eu fiz a vela da minha primeira comunhão, porque é uma vela grande, né? E onde a gente morava não tinha. Eu fiz a vela. Meu Deus, tem misericórdia, me perdoa. Eu fiz a vela, eu fiz a primeira comunhão, mas eu ia pouquíssimo em missa. Assim, quando eu falo pouquíssimo, é pouquíssimo mesmo. Tipo assim, se na minha vida católica eu fui numas 10 missas, contando a primeira comunhão, contando essas coisas, eu fui muito. Eu ia nas festas, né? Eu ia nos piseiros. Mas ainda assim, quando eu me converti, eu ganhei uma bibliazinha, desse tamanhozinho assim, pretinha de zíper. E um dia, eu tô no culto, eu sempre tive costume de anotar, queridos, eu sempre tive costume de estudar, né? O pastor tá pregando, falou uma coisa que eu não tenho entendimento, eu já anoto que eu quero estudar aquilo ali. Eu não questiono, entenda. Isso você precisa entender. Se eu falar alguma coisa que você não concordar e não entender, não é errado você perguntar, você questionar. Não é errado. Não é errado você ir orar. Não é errado você tentar entender aquilo. Isso não é errado. Nós não estamos debaixo de um governo papal, amém? Onde a palavra do pastor tem que ser a palavra do pastor e ela é inquestionável. O pastor erra. Então, assim, eu peguei aquilo lá e tô lá com a minha bibliazinha. E daí, o pastor pregou que Jesus, eu nem lembro quem foi o pastor, mas a história é muito clara na minha vida, na minha mente, que Jesus curou a sogra de Pedro. Queridos, eu levei um choque.
Um choque. E eu anotei no cantinho da Bíblia assim, Pedro tem sogra? Porque eu falei, como que esse homem tem sogra e ele não era solteiro? Porque o que a Igreja Católica mostra? Os santos é aqueles que são virgem, aqueles que têm uma postura. E eu pensei, não, esse pastor tá doido. Pedro casado? Como assim? E eu fiquei mais chocada ainda quando eu vi que aquele Pedro que me ensinaram, ou que o próprio mundo espiritual fez eu ter uma visão dele, não, nunca existiu. Aquele Pedro que é o primeiro papa da Igreja Católica, ele nunca existiu. E daí a minha ficha foi caindo, né? Eu louvo a Deus porque no caminhar, no decorrer do tempo, minha ficha foi caindo. Mas a Igreja Católica faz isso com a gente. A gente tem olho. A gente tem olho. Se você der um salmo desse aqui para um católico ler, ele tem olho, ele sabe ler, ele vai ler. Mas se o espírito da verdade da palavra não entrar nele, ele vai ler e ainda vai brigar com a gente, falar que ele não é idólatra. Mas você tem imagem na sua casa? Tem. E sua imagem anda? Sua imagem não é igualzinho isso aqui, ó. Tem mão, mano, palpam? Não. A imagem é uma recordação. É uma lembrança. É como se fosse uma foto. Tá, mas eu... E você coloca vela na foto? Você... Vocês estão conseguindo me entender? É um nível de emburrecimento mesmo. E eu falo isso com todo amor e carinho, porque eu também tive esse emburrecimento. E ainda luto contra isso, queridos. Porque essas coisas são tão enraizadas em nós, porque daí por trás disso tem um monte de outras coisas. Tem a cultura grega, que são principados, tem culturas babilônicas, tem um monte de cultura por trás disso, que tem o papel de tirar Cristo do centro das nossas vidas. Amém? Como é que tá aí? Eu quero ouvir ou ver aí vocês conseguiram entender pelo menos um cadinho? Dá para a gente entrar na renúncia? Porque já tem uma hora que eu tô falando. Que o Senhor venha sobre você, amém? Que o Senhor desperte em você um desejo de aprender e um desejo realmente de se desligar dessas coisas, amém? Essa parte da igreja, agora eu quero que você pegue o seu mapeamento aí. A gente vai fazer bem a primeira partezinha ali, tá? A gente não vai falar das festas agora. O que a gente vai fazer? Só essa parte aqui, ó, que começa atividades da Igreja Católica e festas. Nome da igreja, tal. Essa primeira parte da primeira folha. Até a parte de fez sinal da cruz, imagens, cemitérios, igrejas católicas. Vocês estão conseguindo ver aí certinho? Nós vamos fazer só essa primeira parte hoje, tá bom? E eu quero dar para vocês um minutinho. Eu ia até colocar um louvor, mas eu fiquei com medo de colocar o louvor e depois eles bloquearem o vídeo no YouTube. Mas eu quero pedir para vocês assim, eu vou dar 2 minutos, tá? 2 minutos. Parece pouco, mas é muito tempo. Para você orar, você olhar nesse questionário, ver o que você marcou. Vamos lá, comunhão, Pai, eu fui batizado. Senhor, eu quero, tô dando um exemplo aqui, tá? Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu não sabia, eu fui levada lá, eu fui, foi algo imposto sobre mim, mas eu fui batizada. Eu quero que o Senhor me perdoe. Que o Senhor perdoe a minha família, perdoe os meus pais por me inserir numa cultura que não é a cultura do Senhor. Me perdoa, Deus, porque daí já maior eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma. E você vai olhar tudo que você marcou aqui, você vai pedir perdão, tá? E daqui 2 minutos eu vou voltar para orar com vocês, tá bom? Vamos lá, podem orar.
Amém, queridos? Vamos orar? Juntos. Pai, juntamente com os meus irmãos, Deus, em oração, eu me coloco diante do Senhor. Pai, todos nós temos uma história, todos nós temos práticas do passado, Deus, seja nossa diretamente ou seja dos nossos antepassados. Pai, e essas pessoas que estão aqui, independente de estar aqui nesse momento ao vivo ou daqueles que assistirão depois, eles estão nesse momento, Deus, orando e pedindo perdão por esses pecados, por essas práticas, Senhor, que não são bíblicas, que não têm fundamentos, Pai, na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa transgressão, as nossas iniquidades. Perdoa, Deus, as práticas que fizemos longe da Tua palavra. Perdoa pela obstinação, Deus, de ainda lutarmos, Pai, para mantermos cultura, que geram cultos que não adoram, Senhor, a Ti. Pai, tem misericórdia de nós. Deus, em nome de Jesus, venha sobre as nossas vidas. Que a Tua unção seja derramada, Deus, sobre as nossas vidas, quebrando, Deus, toda a mentalidade romana, quebrando todo sofisma, todo engano, Deus. A Tua palavra diz que a unção vem e ela despedaça o jugo. Faz isso, Senhor, nesta manhã, na vida dos meus irmãos, na minha vida, Deus. Em nome de Jesus. Despedaça, Deus, todo jugo vindo de Roma. Deus, de conceitos, de valores errados, de mentiras satânicas que foram impostas sutilmente, Deus, e nos feito caminhar nessas mentiras, achando, Deus, que eram verdades. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, Deus, que os anjos do Senhor comecem a operar em prol dos filhos, dos teus filhos que estão assistindo isso agora. Deus, e comece a haver um desligamento dessas coisas. Deus, que todo espírito maligno, Deus, todo demônio que veio, Deus, através, que estão por trás dessas imagens, que estão por trás, Deus, do rosário, que estão por trás, Deus, das quermesses, da quaresma, que estão por trás, Deus, do coração de Jesus, que estão por trás dos quadros, Deus, que estão por trás das festas de ramos, que estão por trás, Deus, da trindade, que é uma trindade mentirosa. Pai, que os espíritos que entraram, que estão por trás dessas coisas, eu denuncio eles agora em nome de Jesus, e eu dou uma ordem para que saia da vida dos teus filhos, saia da casa agora, saia da geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queridos, eu preciso que vocês falem. Quem está sentindo peso na cabeça bem grande, assim, como se sua cabeça estivesse sendo achatada para dentro. E um mal-estar no estômago. E um sentimento de, como que eu posso dizer, como se fosse o início de labirintite, assim, uma certa tontura. Pode colocar no chat aí, por favor. Amém, Moema. Tem mais gente. Tá ali também. Queridos, não adianta, o Espírito Santo revela, né? Ele é lindo. Mais alguém? Nossa, eu tô com muita ânsia de vômito. Um formigamento. Tô sentindo na perna direita. Tremendo, esse Deus é lindo. Pai, em nome de Jesus. Eu também, pastora. Deus. Amém. Quem falou? Eu não vi quem falou. É a Elaine, é porque não está dando para escrever. Muito enjoo, muito. Amém, eu estou sentindo muito enjoo. Terrível. Ânsia de vômito, eu também estou sentindo. Queridos, é porque assim, deixa eu explicar. Eu tenho da parte do Senhor, é uma forma que o Senhor me dá discernimento, eu sinto no meu corpo. Daí, quando eu termino de orar, passa. E eu louvo a Deus por isso, porque daí eu consigo identificar o que vocês estão sentindo. Deixa eu ver aqui. Tontura, é como uma vertigem, né? É um negócio assim que parece que quer tomar a mente. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu peço que os anjos do Senhor agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, comece a arrancar agora da mente, Deus, das glândulas pituitária, da pineal, Senhor, que eles comecem a arrancar toda a ligação. Deus, no estômago, tudo que está ligado à corrente sanguínea. Pai, em nome de Jesus, que esses espíritos sejam arrancados agora, que saiam agora. Saiam e leve consigo todos os sintomas que vocês causam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus,
que os anjos do Senhor, com espada desembainhada, quebre toda ligação de alma, quebre toda ligação de espírito, Deus, com os espíritos mortos, Deus, com Maria e com todos os santos. Deus, que todo o principado de Maria, todo o principado, ela e todos os seus comandados, Deus, que exaltam as rainhas dos céus, Deus, que trazem consagrações à Igreja Romana, Deus, que geram, Pai, fidelidade e lealdade com o Vaticano, que parem de atuar, que seja cortada agora essas ligações, em nome de Jesus. Que seja desfeita agora essas ligações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, agora, dentro do Salmo 115, eu peço agora ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que esses espíritos causaram nos teus filhos e nas gerações vindouras, Deus, que seja quebrado agora. Deus, eu declaro, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que é o centro das nossas vidas, que tem todo domínio e todo governo sobre nós. Eu declaro, Deus, que toda aparência, que toda semelhança com esses deuses seja desfeita agora. Eu declaro que os olhos dos teus filhos possam ser abertos e que eles possam ver as tuas verdades, que os ouvidos sejam destampados agora em nome de Jesus. E que eles possam, Deus, ouvir a tua voz, que as mãos, Senhor, sejam levantadas e possam apalpar, e possam ser as mãos do Senhor sobre essa terra, tocando naqueles, Deus, que precisam, que o nariz seja, Deus, agora ativado, desligado, Deus, e que eles possam sentir não somente o cheiro do Senhor, mas que eles possam sentir o cheiro do pecado, para que haja denúncia, Senhor, de toda a obra das trevas. Que os pés agora não sejam mais semelhantes aos pés dos ídolos. Deus, que os pés possam caminhar dentro, Deus, da tua palavra, dentro do evangelho da paz, dentro do que diz a armadura de Cristo. Que possam caminhar e avançar, Deus, dentro do teu reino. Que a garganta, Senhor, seja liberada e que eles possam, Deus, agora atuar, proclamando, Deus, as verdades do Senhor. Que toda semelhança com esses deuses seja quebrada agora. Seja desconectado agora. Deus, eu declaro que cada um, Senhor, seja verdadeiramente inserido na videira, que é Cristo. Inserido nas verdades, que é Cristo. Inseridos, Deus, em Israel, não no Israel físico, mas no Israel celestial, no Israel espiritual. E que as verdades que se manifestam nesse Israel espiritual, que é o modelo da igreja que o Senhor deixou, comece a vir sobre os teus filhos e eles comecem a entrar num tempo de verdade, num tempo da manifestação da verdade. Pai, ao teu nome nós daremos glória. Pai, ao Senhor. Em nome de Jesus, como igreja, Deus, nós anunciamos nos altos céus que somos a noiva do Cordeiro, que somos, Senhor, lavados no sangue de Jesus, que nós somos comprados por alto preço, e o Senhor nos resgatou do império das trevas, e o Senhor nos colocou assentados em lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, e por isso hoje nós podemos denunciar e sair dessas ligaduras, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Deus, que o Senhor seja sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor os preencha agora, Deus, em todas as lacunas, aonde esses espíritos saíram, seja no corpo físico, seja no corpo emocional, na alma, seja no espírito, que o Espírito Santo preencha e que esta casa, que somos nós, não fique vazia, que esses demônios não achem mais guarida, não achem mais, Deus, portas abertas para voltar. Ajuda cada um dentro desse processo de mudança de mentalidade. Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Deus, eu os abençoo, Deus, para viver esse tempo com potência no Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, que guerra, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O caminho, às vezes, muda a forma. Semana que vem a gente vai fazer uma pauta de renúncia mesmo, tá? Sobre idolatria. O caminho, às vezes, muda a forma, mas é sempre isso. Por que eu estou falando? Porque vai chegar uma hora que você vai se deparar com situações de lembranças, por exemplo, é engraçado, eu amo fazer libertação porque o Senhor sempre traz entendimento. Hoje eu lembrei da vela, eu nunca lembrei que eu fiz a vela da Eucaristia. E hoje eu lembrei, queridos, assim, com detalhes. Olha só para vocês verem coisas que eu não lembrava.
para você ver como que essa guerra é séria. Porque os demônios, eles prendem na nossa mente coisas que fizemos, porque aquilo fica sendo chave de acesso para nos paralisar. Quando eu fui fazer a vela, eu quero que você entenda que isso foi há mais de 30 anos, 34, 35 anos atrás, numa cidadezinha que é do interior, do interior, do interior do estado de Rondônia. Então, assim, não tinha nada, né? E minha mãe, a gente foi fazer a vela, não tinha, né? E minha mãe, ou alguém falou, eu não sei, que era uma vela grande, nem na igreja católica tinha. E daí eu e uma amiga, nós pegamos uma folha de mamão, aqueles mamão antigo, que a folha é mais grossa. A folha de mamão não começa, não sei se vocês já viram, né? Mas a folha de mamão, o talo dela, o caule da folha é oco. E ele começa mais grosso, onde ele liga no tronco, né, da árvore, ele é mais grosso e ele vai afinando até chegar na folha. Nós pegamos aquilo lá, fizemos um fundinho, colocamos... O que a Ju está falando? Amém! Conta pra gente. A Ju vai contar um testemunho. Espera lá só um pouquinho para eu terminar aqui, tá, Ju? Daí você pode entrar e contar. E daí a gente derreteu várias velas e derramou o líquido, a parafina, né, derretida naquele caninho do mamão. E depois enfeitamos com fitas e tal. Então, assim, eu nunca lembrei disso. Olha que tremendo, né? Então, eu amo fazer libertação porque o Senhor sempre traz algo que... Então, por que eu estou falando isso? O processo sempre é esse. Teve uma lembrança, você vai lá, pede perdão, se arrepende e ora. E todas as vezes que você pedir perdão, você tem que se desligar dos demônios, tá? Dizer que você não tem mais parte, que você não faz mais parte disso. Tá, antes da Ju contar o testemunho, eu quero deixar algumas orientações. Vocês viram que teve várias reações aí, né? Então, você pode ainda ter reações. A gente está à disposição para te ajudar, tá bom? Pode falar comigo, pode falar com a Pamela, pode falar com a Kelly. Nós estamos à disposição. Não sei se a Márcia está aí, não vi se ela entrou, mas nós estamos à disposição para te servir, nós estamos à disposição para te ajudar. Esses sintomas são normais, tá bom? Então, não se assuste, é tudo normal, tá? Eu sei que tem gente que está com a mente meia... como se tivesse saído de uma enxaqueca. Tá bem, mas a mente parece que tá meia zonza ainda. Isso é normal, tá bom? Mas se você tiver algum sintoma no decorrer do dia, nos procure. Outra coisa, a Bíblia diz que nós temos que confessar os pecados. Esse mapeamento é uma forma de você confessar. Shalom, Márcia. É uma forma de você confessar. Se você vê que tem necessidade, porque nem todas as coisas a gente sai falando, né? Embora eu falo tudo da minha vida eu falo. Inclusive, você viu que eu já confessei da vela aqui, né? Que é uma forma de eu me desliguei mesmo. Uma forma de eu denunciar o pecado, denunciar que eu fiz e tirar essa promissória que Satanás tinha contra mim. Eu não tenho problema de falar. Mas se você tiver a entender que você precisa confessar, pode procurar uma de nós, tá? Pode procurar, pode confessar pecado. Já vou falar logo, queridos, tenham paciência comigo, tá bom? Eu demoro a olhar a mensagem. Eu tenho uma vida normal, tá? Então, às vezes eu demoro a olhar. Às vezes eu olho rápido, às vezes não. Às vezes eu demoro. Que nem a Ju mesmo, ela está esperando uma resposta desde ontem. Mas, que nem hoje, eu ainda vou dar aula à noite no curso de libertação infantil. De libertação infantil, não, no curso de mulheres. Amanhã à noite eu dou aula no curso de libertação infantil. Então, meu dia é bem agitado. Mas tenha paciência. E não fique pensando assim, ai, tá demorando a responder. Queridos, olha, uma coisa que eu aprendi, a gente passou a vida inteirinha amarrado, umas horas a mais esperando a libertação não vai dar problema, tá? Então fique em paz, que a paz que excede todo entendimento, que a paz de Cristo seja sobre você e sobre sua casa. Mas eu quero pedir para a Ju testemunhar aí para a gente orar e encerrar. Pode entrar, Ju. Bom dia, pastora, bom dia, irmãs. Eu cheguei atrasada, né? Porque, assim, não sei porque ontem eu coloquei até o despertador, mas me deu um branco de hoje. Eu esqueci. E comecei a arrumar as coisas aqui de almoço e tal. Aí, quando eu lembrei, eu falei, meu Deus, é hoje que começa a libertação, eu tenho que participar. Aí eu entrei. E, assim, acho que eu entrei no momento certo, porque, assim,
Eram as coisas que realmente vieram de encontro e falaram muito ao meu coração. Eu, irmãs, eu não tenho problema nenhum em falar também. Ju, travou. Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Será Estão que me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu, Wanda, estou te ouvindo bem. Acho que a pastora... Agora voltou. Voltou? Voltou, pode falar. Então, irmãs, eu não tenho problema de falar também, não. E, assim, a partir do momento que a pastora, até da outra vez, ela falou sobre a importância da gente falar e confessar, né? Botar para fora isso. E, assim, durante muitos anos, aos 15 anos, eu já entrei para a Umbanda. A minha irmã já era umbandista, a minha família, para parte do meu pai, é cigana. Então, eu cresci na cultura de Santa Sara Kali, né? Para eles é a santa, e sortilégios, né? Das oferendas, certas coisas assim, do acender a vela. E eu fui umbandista, irmãs, até os 28 anos. Depois eu passei para a doutrina espírita de mesa, né? Que as pessoas chamam de Kardec. E na minha cabeça eu estava evoluindo, né? Eu estava saindo de um centro de Umbanda para uma mesa de Kardec. Então, eu nunca vi nisso nada de errado, nada de pecaminoso, nada de ruim. Eu encarava aquilo como uma coisa boa que eu estava tentando fazer pelas pessoas. Porque, assim, eu sempre tive muitas... Eu tinha visões, eu andava durante o dia e via pessoas que não eram pessoas, eram espíritos. Um dia eu entrei num táxi, quando eu olhei para o lado, tinha alguém no táxi. E eu fui começando a observar que isso foi começando a se tornar uma perturbação constante na minha vida. E o que aconteceu comigo? Eu adoeci, meu corpo adoeceu. Primeiro eu tive uma depressão, custei a me curar dessa depressão, foi muito difícil. Depois tive doenças no corpo mesmo, ossos, parte de artrose. Eu, com 30 anos, eu já tinha uma artrose violenta. Hoje eu trato, estou vencendo em nome de Jesus. Mas eu estou querendo colocar para as irmãs o que foi, assim, rapidamente, tudo que eu passei que eu não entendia que aquilo estava me deteriorando, de uma certa forma, atingindo até o meu corpo. Até que quando eu tive um problema no meu casamento, e eu não era evangélica ainda, e eu acabei me separando, e eu fiquei muito perdida. E, através de uma amiga, eu cheguei numa irmã que orava, que era evangélica. E ali eu comecei a encontrar o Senhor na minha vida de uma forma diferente. E eu fui orando, orando, e orando, mas eu não me imaginava nunca evangélica. Na verdade, irmãs, quando eu era espírita, eu ria dos evangélicos. Eu ria, eu achava aquilo ridículo, achava tudo ridículo. E hoje eu vejo, meu Deus, o quanto eu estava cega, né? O quanto eu estava, assim, totalmente mesmo, parece que hipnotizada. E o que aconteceu? Aquilo foi me libertando e eu fui conseguindo ir a cultos. Eu não me imaginava dentro da igreja, porque eu orava com essa senhora dentro da casa dela. Tinha igreja ao lado, mas aí eles começaram a me convidar. Irmã, vem ao culto, vem ao... Bom, irmã, aquilo foi entrando dentro de mim, entrando. Até que um dia uma irmã falou para mim assim, olha, a sua libertação está no louvor. Vai ser o louvor que vai te libertar. E eu, gente, eu não cantava nada, eu não louvava nada. Eu era tímida e acanhada, e eu posso dizer para vocês hoje que o louvor me libertou. Me libertou de uma forma, assim, extraordinária, que nem eu sei explicar para vocês. Foi um processo lento, que demorou anos, uns 6, 7 anos, para acontecer dessa forma. E hoje o que eu mais agradeço a Deus é que, assim, as marcas ficaram na minha saúde, tá? As marcas ficaram na minha saúde. Mas na minha mente, no meu coração, eu não sinto mais mal-estar nenhum. Assim, não há domínio na minha mente, no meu coração, entendeu? Não há. Eu ainda trago, sim, algumas coisas no meu corpo que eu sei, porque, assim, só para vocês entenderem, o nível meu envolvimento espiritual era tão grande
que nós fazíamos fogueiras imensas e quem comandava todo aquele trabalho da fogueira era eu, uma entidade, para vocês entenderem o grau do meu envolvimento espiritual numa coisa de força. Por que eu quis colocar isso? Porque teve uma outra live onde a pastora deixou uma coisa que me marcou muito. Ela disse o seguinte, que os ímpios, no caso, né, que seríamos nós nesse momento, que nós somos muito, deixa eu lembrar a palavra, assim, como se fossem disciplinados, como Prudentes. se fossem... Exatamente. E eu quero colocar isso para vocês por experiência própria. São sim. São sim. Há uma rigidez de horários, dias, datas e procedimentos que realmente eu não vejo em muito cristão. Isso é uma verdade. E outra coisa também, há uma força muito grande nisso tudo. A gente não pode Cortou de novo. Cortou o seu áudio. Oi. A gente não pode encarar. Ela existe, a sombra existe, ela é forte, e nós não podemos deixar ela entrar nas nossas vidas. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, até de temperamento. Então, assim, essa prudência, ela realmente existe para essas pessoas, é dessa forma mesmo. E eu me sinto liberta em nome de Jesus. Amém. Me cura cada dia mais. Sou muito grata a Deus. E, assim, é muito bom poder falar isso, assim, de uma forma sem preconceito, porque é o que a pastora falou. Gente, todo mundo erra, mas a gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém, se o outro separou, se o outro bebe, se o outro fuma, se o outro errou. Todos nós erramos. A gente está aqui nessa terra aqui, e a gente passa por tanta coisa, às vezes a gente acerta e às vezes a gente escorrega na casca da banana. Mas eu vejo que o mais importante para mim foi que hoje eu escorrego muito menos na casca da banana. Eu acerto muito mais. Amém. Isso aí é o que me incentiva, sabe? E eu quero agradecer por estar nesse grupo, porque está me mostrando um outro lado do Senhor que eu não conhecia, diferente da minha igreja, né? Porque cada denominação tem a forma de trabalhar, de colocar as coisas. É tudo um Deus só, né? Mas, assim, são formas diferentes. Eu louvo a Deus pela pastora, eu louvo a Deus pela irmã Kelly, pela irmã Elaine, que está aí no grupo, e foi a pessoa que nos apresentou a Kelly e que me deu condição de estar aqui hoje. Então, assim, irmãos, é possível se libertar sim, viu? E a gente consegue. E, assim, o que eu mais agradeço a Deus é porque quando tem manifestações de espíritos na igreja ou com qualquer pessoa, eles não conseguem mais me causar mal-estar nenhum. E eu sou muito feliz por ser filha do Senhor e estar somente dele é o meu coração. Eu louvo ao Senhor, dele é o meu corpo, meu espírito, a minha alma, e é isso, irmãs. Obrigada por me ouvir. Amém. Pela paciência. Amém. Eu fico muito feliz com isso, porque eu, por exemplo, geralmente a gente tem a ideia de que quem passou por essas práticas vai atuar em libertação. Eu não passei. Eu nunca passei por essas coisas. Então, eu louvo a Deus quando a gente vê a verdade, a prática da teoria, né? E isso é muito bom. Louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo. Sobre a igreja, nós vivemos a multissabedoria de Deus, né? E Deus dá um pedacinho para cada um, e a gente precisa um do outro. A gente só é completo quando a gente está junto, amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana de vitória. Qualquer necessidade, conta com a gente, tá? Não fica sofrendo aí sozinho, não. Precisar confessar, estamos à disposição. Se passar mal, se tiver algum sintoma, estamos à disposição. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde você, guarde sua casa, guarde seus filhos, guarde a sua geração, guarde tudo que você tem, e que nada possa ser tocado pelas trevas, que você seja plenamente escondida ou escondido pelo Senhor, amém? Shalom, queridos, Deus abençoe.